Hoje visitaremos lugares no Brasil e no exterior onde houve um enorme desperdício de dinheiro, obras mal planejadas, obras inacabadas que muitas vezes se tornaram um incômodo para a população. Vamos lá então. O Parque Olímpico do Rio de Janeiro foi construído com o propósito de sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. No entanto, alguns anos após o evento, o local apresenta baixa utilização e gera prejuízos consideráveis, e tudo isso em uma escala bastante ampla. Localizado na Barra da Tijuca, o complexo esportivo recebeu um investimento de aproximadamente 2,7 bilhões de reais, sem contar os impactos provocados pela crise imobiliária que afetou a região. As obras começaram em 2012 e foram finalizadas em 2016, incluindo 3 arenas cariocas, o Centro Olímpico de Tênis, 2 hotéis e outras estruturas de grande porte. Após o término dos Jogos, parte do espaço foi transformada em parque público, sendo aberto ao público em 2017. No entanto, essa abertura ocorreu de forma parcial, já que muitas instalações não foram reformadas. Havia promessas de criação de escola pública, academias e outras melhorias para dar utilidade ao espaço, mas grande parte desses projetos nunca saiu do papel. Como resultado, o legado olímpico ficou aquém do esperado pelo governo federal. O local enfrenta hoje sérios problemas de manutenção. Estruturas interditadas, buracos, vegetação alta e abandono são frequentes. Embora tenha sido usado para alguns eventos esporádicos, como shows, vacinação durante a pandemia e caminhadas de moradores, o parque permanece, na maior parte do tempo, ocioso. Muitas estruturas já estão deterioradas ou sendo demolidas. Além disso, a situação afetou o mercado imobiliário local. A região, que já sofria com baixa demanda, viu os preços dos imóveis caírem. Foram construídas mais de 3.600 unidades residenciais ao redor do parque. Mas, 3 anos após as Olimpíadas, apenas 512 haviam sido vendidas, menos de 15% do total. Apesar de existirem diversas propostas para revitalizar o espaço, quase nenhuma foi concretizada até hoje, mantendo o cenário de abandono e desperdício de investimento público. Interstate H3, Estados Unidos, Havaí. Uma rodovia com paisagens de tirar o fôlego no estado de Alola, Havaí. A Interstate H3, com 26 quilômetros de extensão, atravessa uma das paisagens mais deslumbrantes do mundo. É tão deslumbrante que havia preocupações genuínas com motoristas parando e criando perigo no trânsito. No entanto, a rodovia é tão controversa quanto bela. Ela foi proposta pela primeira vez em 1960, com considerações de defesa em mente, pois a rodovia conectaria a base naval de Pearl Harbor, no lado sul, à estação aérea do Corpo de Fuzileiros Navais, na costa leste. O anúncio de sua construção foi imediatamente recebido com resistência por grupos ambientalistas, bem como por nativos havaianos, preocupados com a urbanização massiva que o projeto traria. As leis ambientais da época e uma mudança de rota para proteger os vales circundantes atrasaram os planos indefinidamente. 26 anos depois, os obstáculos ambientais foram removidos quando o Congresso isentou o projeto das leis ambientais e abriu caminho para o início da construção em 1989. A rodovia foi finalmente inaugurada em 1997, quase 37 anos após sua proposta original. A rodovia interestadual H3 é frequentemente considerada uma maravilha da engenharia devido ao terreno acidentado em que foi construída e às tecnologias avançadas utilizadas em sua construção. Além dos inúmeros túneis de alta tecnologia, a rodovia passa quase exclusivamente sobre viadutos para proteger o meio ambiente local nos vales abaixo. Décadas de atrasos, mudanças de rota e tecnologias mais novas, porém mais caras, significaram que ela foi concluída 5 vezes acima do orçamento original estimado. O custo total da construção foi de 1,3 bilhão de dólares, cerca de 50 milhões de dólares por quilômetro, o custo por quilômetro mais caro do mundo. Apesar do enorme orçamento, esta bela rodovia não é útil para todos. Os críticos acreditam que se trata de uma estrada para lugar nenhum, pois as considerações de defesa dos anos 60 não são mais relevantes e a rodovia não tem rota direta para o centro de Honolulu. Há também o caso dos nativos havaianos, cuja maioria se recusa a usar a H3 até
Hoje eles o consideram amaldiçoado, já que muitos locais culturais de importância religiosa foram destruídos. Durante sua conclusão, a rodovia interestadual H3 é certamente uma conquista em termos de megaprojetos. No entanto, para certos grupos indígenas, ela permanece inútil. Pelo menos, não está completamente abandonado como o próximo projeto da nossa lista. Aeroporto Central de Ciudad Real, Espanha. A Espanha é um dos principais destinos turísticos da Europa, e isso foi um fator crucial quando a ideia para o Aeroporto Central de Ciudad Real foi concebida. Ele foi apontado como o destino preferido dos turistas na Espanha, bem como de visitantes internacionais. A visão para este novo aeroporto era torná-lo uma alternativa ao já superlotado Aeroporto Principal de Madrid. O novo aeroporto tinha uma das 5 pistas mais longas da Europa e poderia atender 2 milhões de passageiros por ano. Esse é um número relativamente baixo em comparação com a capacidade de 70 milhões de passageiros de Madrid. No entanto, os planos de expansão já estavam em andamento para aumentar a capacidade para até 10 milhões por ano. Então, quando finalmente começou a operação em 2009, um gasto de 1,3 bilhão de dólares poderia ter. Parecia justificado. No entanto, todos esses planos foram interrompidos em 2012, quando a empresa responsável pelo projeto entrou com pedido de falência. Os problemas surgiram com a localização do projeto. Embora fosse chamado de Aeroporto Central, não era central de alguma forma, pois estava localizado a 200 quilômetros de Madrid. Isso agravou os problemas, pois a maioria dos passageiros evitava viajar por horas para chegar ao local remoto e a maioria das grandes companhias aéreas preferem realizar operações de voo a partir da capital. Assim, no primeiro ano de inauguração, o aeroporto recém-construído foi limitado a uma única companhia aérea de pequeno porte. Sem grandes companhias aéreas para transportar passageiros, o aeroporto acumulou uma dívida de 350 milhões de dólares até 2012. Sem surpresa, entrou em recuperação judicial e foi leiloado em 2013. O aeroporto foi até popularizado como um local abandonado pelo programa da TV britânica Top Gear em 2014. Após vários leilões fracassarem, incluindo uma oferta exorbitante de 12 mil dólares, o aeroporto foi finalmente a novos vendidos proprietários. Em 2019, com a quebra dos negócios e a queda dos lucros durante a pandemia de Covid-19, o aeroporto de Ciudad Real ganhou uma tábua de salvação. Com pouca esperança de retorno dos passageiros, os novos proprietários reinventaram o aeroporto como um lar para aviões em solo, devido ao seu clima seco, pista longa e espaço. Em agosto de 2020, havia 65 aviões estacionados no aeroporto, com expansões em andamento para fornecer um depósito para mais de 300 aeronaves. Essa nova abordagem de armazenamento proporcionou ao aeroporto uma oportunidade de negócio muito necessária. No entanto, todos os aviões armazenados eventualmente desaparecerão quando a pandemia finalmente acabar, e o retorno das operações normais de voo permanecem incertos. Este megaprojeto bilionário continua eficazmente inútil para passageiros em todo o mundo. O Rodoanel Norte de São Paulo é parte de um ambicioso projeto viário iniciado nos anos 1990, com a proposta de criar uma rodovia circular em torno da capital paulista. O principal objetivo era desafogar o trânsito urbano, especialmente o fluxo de caminhões que cruzam a cidade diariamente. Apesar disso, o trecho norte da obra tem enfrentado inúmeros entraves que impediram sua conclusão por mais de uma década. As obras começaram em 2012, mas foram suspensas em 2016, quando restavam apenas 44 quilômetros para completar os 180 quilômetros previstos inicialmente. A paralisação ocorreu após a identificação de sérios problemas estruturais em partes da construção já abandonadas, o que agravou ainda mais a situação. O investimento no projeto já alcança cerca de 5 bilhões de reais. Caso os trabalhos sejam retomados, estima-se que o custo total possa atingir 11 bilhões, evidenciando o peso financeiro da iniciativa. A não conclusão do Rodoanel Norte tem reflexos diretos no trânsito da região metropolitana de São Paulo, afetando negativamente tanto a mobilidade quanto a economia local. Para que o projeto avance,
Será necessário um planejamento detalhado, alocação eficiente de recursos e a resolução dos problemas estruturais apontados. Há uma nova previsão de entrega para 2026, após a realização de um novo leilão da obra na Bolsa B3, reacendendo as esperanças de que, finalmente, o trecho norte seja finalizado. Depósito de resíduos nucleares da Montanha Yucca. Concluiremos esta lista com um megaprojeto que foi planejado tendo em vista uma questão global. Sensível. O lixo nuclear não é tão discutido quanto outros problemas ambientais. No entanto, se não for armazenado adequadamente, pode ser mais mortal do que qualquer coisa já vista desde o advento da civilização. Atualmente, o lixo nuclear é armazenado na superfície, perto das usinas de onde veio. No entanto, a comunidade científica concorda que a solução mais segura e permanente para o descarte é armazenar esses resíduos perigosos em um subsolo profundo. Na década de 1980, as autoridades americanas começaram a encontrar uma solução permanente para esse crescente problema de resíduos. Em 1987, a Montanha Yucca, em Nevada, foi identificada como a melhor opção disponível. Ficava perto do local de testes nucleares mais utilizado nos Estados Unidos e longe de qualquer centro populacional. O plano era depositar os resíduos de todo o país em um complexo de túneis a cerca de 300 metros abaixo da Montanha Yucca. Além da localização isolada, a Montanha Yucca é composta por cinzas vulcânicas formadas há milhões de anos. Isso permite que a Montanha Yucca absorva qualquer resíduo radioativo sem se desintegrar ou rachar. A Montanha Yucca parecia um ótimo local para um repositório no papel, mas os moradores de Nevada não aceitaram. Os Estados Unidos têm mais de 100 locais de reatores nucleares operacionais e fechados em 34 estados, mas nenhum deles fica em Nevada. Portanto, os representantes do Congresso e o público em geral se opuseram vigorosamente à ideia de ser o único local de despejo nuclear de todo o país. Além disso, questionamentos foram levantados sobre os levantamentos hidrológicos e geológicos oficiais da Montanha Yucca. Os oponentes acreditavam que o local era inadequado para um repositório, pois corria o risco de contaminar uma fonte de água próxima. A fonte de água deságua no Vale Amargosa e é usada por nativos americanos que vivem na área há séculos. Apesar da oposição, o projeto foi aprovado em 2002 e o Departamento de Energia retomou a construção. No entanto, a oposição de Nevada só se fortaleceu. Eles alegaram que exposições rotineiras durante o transporte estigmatizariam os moradores de Nevada e afetariam o turismo no estado. Para a oposição, a única razão pela qual Nevada estava recebendo o repositório era sua população menor e uma representação menor no Congresso. Quando Barack Obama assumiu o cargo, todo o projeto havia se tornado altamente politizado. Em 2010, o governo Obama considerou o projeto inviável e parou de financiá-lo. 3 anos depois, um tribunal federal ordenou sua retomada mais uma vez, mas houve pouco progresso desde então. O governo Biden declarou claramente que Yucca Mountain não faz mais parte dos planos do país. Nevada parece ter vencido a batalha depois de 4 décadas. Décadas de planejamento, problemas legais e mais de 17 bilhões de dólares foram investidos no projeto Yucca Mountain. Mas, depois de tudo dito e feito, ele nunca foi usado e continua sendo um megaprojeto inútil. As Ilhas do Mundo. Você provavelmente conhece Palm Jumeirah, um arquipélago de ilhas artificiais na costa de Dubai, mas talvez não conheça outro conjunto de ilhas a apenas alguns quilômetros da costa. Dê uma olhada no mundo. Ou melhor, uma versão em miniatura do mundo. É nisso que Dubai vem trabalhando desde 2003. É um projeto incrível. 7 conjuntos de ilhas para representar os continentes da Europa, África, Ásia, América do Norte, América do Sul, Antártida e Oceania. Cada ilha representa um país ou ponto turístico, como França, Nova York ou o Monte Everest. Todas elas foram construídas por operários da construção civil, arrastando areia do fundo do oceano e arranjando-a em pilhas. Há também um quebra-mar gigante ao redor da borda. No total,
Essas ilhas levaram vários anos e bilhões de dólares para serem concluídas. Mas a construção dessas ilhas foi apenas o começo. Assim que foram concluídas, Dubai começou a vendê-las por milhões de dólares, convidando as pessoas a transformarem cada ilha no que quisessem. A maioria das ilhas foi vendida nos primeiros meses para empresas ou indivíduos ricos. Foram feitos planos para transformar a América do Norte e a Europa em resorts de luxo, construir um hotel em Xangai, abrir um centro de bem-estar na Sibéria e até mesmo um pub na Irlanda. Mas nenhum desses planos se concretizou ainda. No momento, as ilhas do mundo estão em sua maioria desertas, apenas montes vazios de areia. Há um clube de praia na ilha do Líbano, um shopping center na América do Norte e algumas obras em andamento na Antártida e na Europa. Mas, tirando isso, não há muito o que ver. Grande parte disso se resume à infraestrutura. Quando essas ilhas foram construídas, havia planos para conectá-las com cabos e tubulações subaquáticas. Eles deveriam fornecer água e eletricidade para cada ilha, além de remover qualquer resíduo. Mas montar essa rede de cabos foi muito mais difícil do que o esperado. Os construtores em cada ilha tiveram que depender de geradores a diesel para gerar eletricidade e trazer navios na água todas as manhãs. Também deveria haver uma estrada conectando o Old ao continente, mas isso também não aconteceu. No geral, isso dificulta a construção nessas ilhas, e é por isso que tantos planos caros nunca sequer foram iniciados. Então as ilhas foram levadas pelas águas. E este não é o único projeto insular fracassado em Dubai. Em 2005, eles construíram mais 4 ilhas artificiais gigantes, depois ficaram sem dinheiro, suspenderam o projeto e 1/4 da areia foi levado novamente pelas águas. Eles começaram a trabalhar nessas ilhas novamente em algum momento de 2022, mas só o tempo dirá se esse projeto realmente dará certo. Eles também construíram outro arquipélago em forma de palmeira, o Palm Jebel Ali, na costa da Palm Jumeirah. Essas ilhas artificiais estão tecnicamente concluídas, mas, novamente, não há nada nelas. Esse projeto está parado há anos e não dá sinais de que será retomado em breve. E para encerrar nossa lista, uma obra aqui no nosso Brasil. A Arena da Amazônia é um espaço multiuso situado em Manaus, capital do estado do Amazonas. O projeto foi concebido para sediar partidas da Copa do Mundo de 2014, com o objetivo de projetar o estado no cenário internacional, impulsionar a economia local e melhorar a qualidade de vida, especialmente dos profissionais envolvidos nas obras. Durante sua construção, as chuvas frequentes na região causaram atrasos significativos, adiando a entrega em quase um ano. O custo final ultrapassou os R$ 670 milhões, cerca de 200 milhões a mais do que o valor inicialmente previsto. Apesar disso, o estádio foi inaugurado em 2014 e recebeu o título de segundo melhor do ano. No entanto, após o fim do evento esportivo, a Arena da Amazônia perdeu sua função principal e passou a ser considerada um elefante branco, já que o futebol local não tem força suficiente para encher os 44 mil assentos disponíveis. Desde então, a arena foi palco de poucos eventos, como a final da Série D do Campeonato Brasileiro de 2019 entre Manaus e Brusque, algumas partidas do campeonato estadual e alguns shows, o que impede que seja considerada completamente inutilizada. Ainda assim, a utilização do espaço é bastante limitada, e ele continua gerando altos custos mensais ao governo, acima de R$ 1 milhão, valor que poderia ser direcionado para áreas mais urgentes, como a saúde. Esse desperdício ficou ainda mais evidente durante a pandemia de 2020, quando o estado enfrentou sérias dificuldades. Mesmo assim, o estádio continua apresentando problemas devido à falta de manutenção adequada. O que achou desses megaprojetos? Deixe sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like. Até a próxima!